Olá, senhoras e senhores Edis, bem-vindos ao canal Legião Edil, canal da cidadania, mais uma vez. Para encerrar o assunto que nós estamos falando no momento, que é sobre os impostos, inicialmente, nos vídeos anteriores, o primeiro vídeo, falei sobre os impostos diretos e indiretos, tentei explicar a questão do imposto direto, que ele é mais... Como exemplo, o imposto de renda, ele é mais percebido porque ele incide diretamente sobre a renda, né? No caso do servidor público, ele é bem visível. Falei sobre os indiretos, que são impostos que eles são conhecidos como os invisíveis, porque realmente é um pouco mais difícil de perceber. E no segundo vídeo falei sobre a incidência desses impostos invisíveis na cesta básica, como eles são cobrados, pois são impostos que eles podem ser repassados para o consumidor final. Eu fiz isso na prática, inclusive comprei uma cesta básica, ninguém deixou comentário, não deu para fazer sorteio, mas o que eu posso dizer é que a cesta básica ela teve o destino que eu havia prometido, que seria para alguém que realmente necessitasse, ok? Embora não tenha tido comentário. Não sei o que aconteceu, não sei se não gostaram, não sei se não acharam interessante, mas a destinação foi aquela para a qual eu havia me proposto, certo? E hoje, para finalizar essa parte, eu quero falar com vocês sobre a relação entre eleição, tributos e fundo partidário, ok? Por que eu quero falar isso? Pelo momento que nós estamos vivendo, certo? Momento fundamental, que é um momento de eleições municipais, certo? Em todo o país. E nós elegemos com o nosso voto e bancamos todo esse processo eleitoral através dos nossos tributos, dos impostos que nós pagamos, certo? Por isso é importante nós falarmos sobre esse tema, para fechar esse assunto, ok? Porque, principalmente para alertar que nós bancamos todo o processo eleitoral. Para que esse processo aconteça, existem vários atores. Existe a justiça eleitoral, que é uma justiça criada especificamente para cuidar dessa parte das eleições. Existem os mesários que colaboram com a justiça eleitoral para que as eleições aconteçam, certo? Que dão uma colaboração enorme, ok? Existem as autoridades, como juízes, promotores, delegados, que também participam ativamente, os partidos políticos e a peça mais importante, o ser mais importante, porque é quem pode fazer a verdadeira mudança no cenário político, que somos nós, eleitores e cidadãos que bancamos todo esse processo por meio dos nossos impostos, ok? E como é que se dá isso? Nós bancamos desde a campanha eleitoral, bancamos os salários ou subsídios desses candidatos quando eles são eleitos e realmente assumem efetivamente o cargo para nos representar, certo? Bancamos tudo relativo à questão das eleições, certo? E para que isso ocorra, existem dois recursos públicos que são destinados principalmente com relação a campanhas, que é o fundo eleitoral. O fundo eleitoral foi criado em 2007, depois que o Supremo Tribunal Federal proibiu a doação por pessoa jurídica. Rapidamente o Congresso Nacional foi lá e deu um jeito de criar um novo fundo, que é o fundo eleitoral. E tem o fundo partidário, que é mais conhecido, até porque ele é mais antigo, ele é de 1995, certo? Os dois, tanto o fundo eleitoral quanto o fundo partidário, eles são destinados para financiar campanhas. Só que o fundo eleitoral, ele é mais especificamente para o financiamento de campanha. Já o fundo partidário, ele também pode ser usado para esse fim, porém, ele também pode ser usado para as despesas correntes dos partidos políticos,
né? Porque ele é destinado aos partidos, então os partidos vão pagar as despesas correntes, como aluguel de sede, água, luz, entre outras despesas, certo? Divulgação intrapartidária, do nome do partido, os eventos do partido, certo? Tudo isso o fundo partidário cobre. E como é que se dá essa destinação dos nossos impostos para o fundo partidário? Se dá por meio de dotações orçamentárias da União, certo? Ela elabora um orçamento anual e dentro desse orçamento existe uma dotação específica para o fundo partidário. Inclusive é interessante ressaltar que, vamos dizer assim, para o governo, né, o eleitor, ele na verdade ele tem um valor de 35 centavos, certo? Então, por quê? Porque é feito um levantamento do número de eleitores do ano anterior, certo? E esse número de eleitores ele é multiplicado por 35 centavos. Então, parte dessa destinação desse recurso vai relativa a esses 35 centavos por eleitor. Exemplo, existem 100 eleitores, só um exemplo. E 100 vezes 35 centavos vai dar R$ 35. Se existem 5 partidos, cada partido, em tese, tem direito a receber R$ 7, que vai dar os R$ 35, certo? Um exemplo grosso, existem outros detalhes que devem ser analisados, mas a grosso modo seria mais ou menos dessa forma, certo? E o que é que acontece? Outros valores estão embutidos aí. Por exemplo, multas eleitorais, o eleitor não votou, tem que pagar uma multa. Isso também é destinado para esses fundos, certo? Pode ser destinado. Prestações pecuniárias. Tem um caso interessante que houve uma pessoa que foi multada pela Justiça Eleitoral, porque o órgão da Justiça Eleitoral entendeu que ela havia infringido uma regra eleitoral e aplicou para que ela pagasse uma multa de R$ 5.000. E esse processo foi em relação a um vídeo que falava sobre um determinado agente político da nossa cidade, certo? E no final das contas, essa pessoa fez um vídeo dizendo que esse dinheiro da multa iria direto para o agente político. Na verdade, não vai diretamente para o agente político. Por quê? Porque isso não é uma indenização de cunho pessoal, certo? Como danos morais e materiais. Mas ela é uma prestação pecuniária no entender da Justiça Eleitoral, né? do órgão eleitoral, houve uma infração da legislação eleitoral. Então, foi aplicada uma multa a título de prestação pecuniária. E isso é para ser destinado também para o fundo partidário. Então, vejam só que nós bancamos tudo. É o cidadão que banca tudo. Então, senhoras e senhores, a mensagem que eu quero deixar aqui para finalizar isso é que tem tudo a ver essa questão eleição, tributos e fundo partidário. Por quê? Porque nós bancamos tudo isso. E quando você vende seu voto, você, qualquer um que faça isso, na verdade nós temos apenas uma sensação imediata de que fomos recompensados, mas nós não fomos, certo? E no final das contas, o que é que vai acontecer? O político que comprou seu voto, ele não tem nenhum compromisso com você, ele não vai fiscalizar, ele não vai aplicar os recursos corretamente, ok? E aquilo que de mais precioso que nós destinamos nossos impostos, que é para ter saúde, educação, segurança, nós não vamos ter. Por quê? Porque o político ele só vai querer retirar o que gastou. E nós não vamos ter direito a nada. Então, a transformação, a importância de não vendermos o voto, de não fazermos o voto um instrumento de troca. O voto é um instrumento de transformação da política, do cenário político. Vamos escolher nossos candidatos com consciência. Vamos lutar por uma eleição mais justa, uma eleição em que realmente possamos colocar as pessoas melhores, que realmente queiram dar valor ao que nós
pagamos em impostos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.